A gente volta a falar sobre a reforma tributária. Para isso, convidamos o consultor tributário Francisco Arrighi para comentar sobre este assunto agora com a gente. Boa tarde, seja bem-vindo. É um prazer muito grande estar com você, Carolina, e falar com todo o público aí da Jovem Pan é sempre muito bom. Imagina, doutor, que isso? Só uma correção, meu nome é Kalina, eu sei que é difícil. Kalina. Desculpe. Imagina, é difícil. Estamos à disposição. É complicado, doutor, sempre acontece isso. Mas vamos lá, antes de tudo, explica pra gente do que se trata exatamente essa taxação de dividendos. As empresas do lucro presumido, lucro real ou do Simples Nacional, quando elas dão resultado, fica numa conta contábil chamada lucros acumulados, que os empresários retiram esses dinheiro das empresas, distribuindo lucros aos sócios isentos de tributação. Desde 1996 que este tributo não é mais cobrado no Brasil. Em alguns países do exterior, da Europa e dos Estados Unidos, são cobrados, e o ministro Paulo Guedes agora enviou este projeto à Câmara dos Deputados, propondo esta tributação dos lucros ou dividendos, como alguns chamam. Inicialmente é uma base de 20%, outros comentam que é a base de 15%, que será aprovado, e o Congresso é que vai debater isso, que vai aprovar, que vai dar as regras finais daquilo que o governo pretende. É realmente a tributação dos lucros, aqueles que são transferidos para as pessoas físicas originárias das empresas. Doutor, com a isenção das empresas do Simples Nacional. Na entrevista que o Guedes deu hoje às redes de televisão, eu quero entender que houve um engano por parte da resposta do ministro em relação à pergunta do repórter. O que ocorreu? O repórter perguntou para ele assim: e o Simples Nacional? Ele disse assim: o Simples Nacional não haverá nenhuma modificação. E o que eu entendo, e realmente não está previsto na reforma da reforma tributária nenhuma alteração do Simples Nacional. Mas o que eu quero entender que o repórter perguntou foi a pergunta do aumento da tributação das empresas, dos contribuintes da pessoa física, que não terão mais aquele direito do desconto padrão da declaração simples. Eu entendo que foi isso. Efetivamente, repetindo, o Guedes afirmou que as empresas do Simples Nacional não terão modificação na sua taxação. E eu quero entender que o repórter perguntou uma outra coisa, que é aquela modificação do desconto padrão, aquilo que está sendo aumentado e muito, porque aquele desconto que podia ir até 16.754 na reforma tributária está caindo para apenas R$8.000, que as pessoas físicas poderão contar com esse abatimento. Agora, o que mais que deve ser anunciado pelo governo em relação à reforma tributária? Há muita coisa, porque que deixou de ser comentado pela imprensa. Temos lá dentro dela aquela unificação do PIS e do COFINS. Nós temos uma modificação da forma de tributação e tem um assunto muito importante que também o Guedes hoje pôde anunciar, que na reforma da tributária, como a Receita Tributária Nacional tem sofrido elevações, e assim o governo espera que esta receita continue aumentando progressivamente, ele pretende progressivamente, a partir do próximo ano de 2022, diminuir a tributação das pessoas jurídicas de 24% para 21,5%. Ou seja, segundo ele, imaginando um crescimento da mesma forma, a reforma da tributária já estaria prevendo uma diminuição da carga tributária em 2,5%, o que seria muito interessante. Agora, acreditar que efetivamente a receita continuará subindo, isso nós não podemos imaginar que continuará ou não subindo. Agora, aquela pergunta de R$1 milhão, Francisco. Quando que a reforma tributária deve avançar finalmente no Congresso? Não acredito que a reforma tributária avance, porque o governo tem andado muito enfraquecido no Congresso e apesar de algumas coisas da reforma serem bastante vantajosas,
Essa questão do imposto sobre distribuição de lucros enfrentará por parte dos congressistas uma resistência enorme. Não acredito, em hipótese alguma, que isso evolua, apesar de muita coisa ser vantajosa para muitos brasileiros. E os parlamentares estão de acordo com essas modificações do governo no texto da reforma? O governo tem uma oposição muito forte hoje, ele tem o apoio e tem modificado os ministros, algumas camadas de apoio para poder buscar cada vez mais apoio. Ele tem um centrão no apoio dele, mas eu não quero crer que são suficientes para até o final do ano nós termos a reforma tributária aprovada, e para ela poder valer a partir do ano que vem, ela teria sim que ser aprovada até o final do ano, porque ela tem esse efeito de passar a valer a partir do ano seguinte. Consultor tributário Francisco Arrighi, mais uma vez, obrigada por participar do Jovem Pan Agora. Excelente tarde para o senhor. Muito obrigado, um abraço para todos vocês.